Isso. Vamos lá. Legal, Mangura, trazendo. Você já fez algumas constelações? Essa aqui qual que é? Essa é a terceira. Legal. Até eu ia falar assim, eu não sei como é que é os relatórios que vocês fazem, eu fui meio que respondendo. E na medida em que eu fui escrevendo, eu mesmo fui percebendo assim uma série de coisas que faltou eu fazer. Ah, que bacana. Então, assim, eu não sei, né? Para quem já está aqui há muito tempo, acho que vai ver muita coisa que, de repente, eu poderia ter feito diferente. Mas, assim, até estou meio insegura, mas eu quero fazer a constelação porque eu quero mesmo melhorar, né? Fazer a constelação, não, a supervisão, né? Isso mesmo, para Então, ter supervisão. E também, né, no terceiro atendimento, né, Fernanda, psicóloga, eu, Luiz, né, falando da psicologia. Quando você vai fazer o seu primeiro atendimento, como é, né, o seu segundo, terceiro, a constelação é a mesma coisa, né? É um desafio que você vai ficando, né, com a prática, ganhando segurança, né, fazendo, você vai ficando melhor com o tempo, é assim mesmo. Então, paciência aí com a gente, né, nesse início. É como qualquer um, né? Imagina tocar um instrumento no comecinho, como é, né? Então, a queixa, ó. Não havia uma queixa específica, né? Porque ela queria conhecer essa linha de atendimento e uma amiga, né, que disse. Essas situações aqui, elas não são boas para constelar. Né? O Fernando, ele dá um exemplo que eu gosto dele, que ele fala assim, que é do cachorro com fome, né? Ele dá um exemplo que ele fala, ó, tem um arame farpado e tem um cachorro ali com fome, né? Do outro lado, né, da grade, tem carne, tem um alimento lá para ele. Se esse cachorro ele não está com fome, ele nem vai, né, fazer um esforço para passar por ali e buscar, porque ele já está saciado, não precisa. E se ele está faminto, desesperado, ele vai correndo atrás daquilo, vai se cortar todo e também não é o ideal. O ideal é que ele esteja ali com fome, né? E dentro dessa fome, nem faminto e nem sem, para que ele possa contornar, ver uma forma de passar e chegar ali naquilo que ele precisa. Assim também são os nossos clientes, que ele pode vir, imagina vir para um médico, por exemplo, o que você vê? Não sei, eu vim conversar, não sei bem o que eu tenho, né? Precisa chegar com uma queixa. então, deixa eu esclarecer, né? Até como o Fernando falou, ele falou assim, para vocês começarem, começa fazendo alguns atendimentos gratuitos, pro bono, né? Sim. Então, foi o caso dessas três que eu já fiz, né? São pessoas que eu conheço e que toparam me ajudar nesse momento e fazer a constelação, né? Por isso que ela não tinha, assim, uma queixa. Eu tenho 2 pessoas marcadas amanhã para fazer já, né? Também pro bono, eu coloquei alguns pro bonos, né? Antes de começar a cobrar. Legal. Então, né? Eu tinha que começar por algum lugar, né? Eu segui a dica dele, né? Isso. E aí, dentro disso daí, vocês vão ver que vão chegar pessoas para o atendimento e elas vão estar desesperadas. Você é a minha única solução. Eu já fiz constelação com 3, 4 pessoas e não resolveu nada. Eu não aguento mais, né? Você é minha última esperança. Então, essa não é um bom cliente. O resultado que vai sair daí não é bom. E também não é bom quem vem sem queixa específica, porque a queixa é o que movimenta o campo. É ela, né, que é a nossa principal base de elemento para entender o que está acontecendo, para onde olha, né? É ela que mobiliza isso no grupo e isso também no individual. Mas como a Margarida está falando, né, nesse início, ela está oferecendo o trabalho dela. Então, as pessoas que vão vir, né, elas vão chegar um pouco dentro desse lugar mesmo. Então, vamos ver aqui como é que foi. Mas eu preciso mostrar para vocês, né, da importância da queixa. É ela que vai movimentando ali o campo, né, no grupo e também no individual. Ela que traz a força, né, para a pessoa.
Então, primeiro ela fala, né, que não tinha nenhum problema, que veio porque queria conhecer essa linha de atendimento. E uma amiga disse que o irmão fez e organizou a vida dele, né? E daqui era legal também até falar, vou até perguntar para você, Margarida, o que aconteceu, né, que organizou a vida dele? Por que foi isso? Qual que é Não, a base da... não, isso eu não cheguei a perguntar, porque Não, estou no falando que com você, no geral. O que a constelação faz? a constelação, ela mostra como que a pessoa está dentro do seu sistema, como ela vive, no que ela acredita, quem ela é fiel, né? Os traumas que ela teve, as relações, os emaranhamentos, né? A principal base aqui da constelação é as É. funções em ordem. É cada um no seu lugar. Então, quando ela fala, ó, o irmão organizou a vida dele. Por quê? Porque provavelmente ele voltou para o lugar dele. Então, numa família saudável, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa. Numa família, né, onde essa turma aí não está no seu lugar, vai dar uma confusão. O irmão virou pai, o pai virou filho, né, a filha virou mãe. Então, é legal, né, às vezes, quando vem isso daqui, né, por que organizou? Porque cada um foi para o lugar. E é esse o trabalho que você vai fazer com ela, né, de chamar atenção para o lugar de cada um. Mas ela relata muito desanimada depois da morte da mãe. E aí você pode perguntar, é isso que você gostaria de trabalhar? Porque o nosso trabalho, né, é achar problema. Então, eu não tenho nenhuma queixa. Então tá bom, então vamos conversar aqui. Você é casado? Sou casada, né? Há quanto tempo? Faz 2 anos. E como é que está a sexualidade? Não tem. Então já pegamos aqui um problema, né? Vocês pensam em ter filhos? Não, eu não penso em ter filhos porque ele já tem do casamento, inclusive eu não posso nem olhar para a menina. Eu tenho uma raiva enorme, achando um problema. Então, achar problema é a coisa mais fácil que tem com algumas perguntas, né? Você já viu aqui, ó, muito desanimada depois da morte da mãe há quase 2 anos. E aí eu só estou colocando para você que você pode perguntar assim, é isso que você quer trabalhar? É isso, sim. Não é isso não. Né? Na terapia cognitiva, a gente tem algo que a gente fala, a gente vê mais relacionado ao pensamento quente, para a gente ver se aquele pensamento realmente tem emoção, para a gente ir para um outro trabalho que se tem, né? Então, aqui é parecido, né? Tem emoção aqui, o quanto isso é ruim? De 0 a 10. Nossa, eu estou desanimada, 9. Então, isso aqui é quase uma depressão, né? Não, é um desânimo assim, mas é nota 2. Aí você vai para outra coisa. Então tá, né? Você ainda está no tempo do luto e tal, mas, né? E agora? Você tem objetivo de vida? Não. É o meu marido que cuida de tudo. E como é isso para você? Para mim é horrível, né? Eu vou fazer a unha, eu tenho que pedir para ele. Inclusive, eu não poderia fazer a constelação sem pedir dinheiro para ele. Opa, temos outro problema aqui. Então, eu só estou passando para vocês que problema é a nossa função de pegar. Com algumas perguntas, a gente vai vendo que aquilo que não está tão em ordem e pode colocar para a pessoa, né? Eu tenho, por exemplo, essa cliente aí, né? Eu só não sei, eu preciso da identificação dela, se ela é mulher, casada, quantos anos, que aí a gente também vai direcionando um pouco das perguntas. Eu tenho 40 anos, né, moro com os meus pais, adoro, não pretendo sair, tá tudo muito bom. Já sabemos que precisa cutucar. Então, é uma mulher, isso passa para mim. Oi? Ela é uma mulher, ela tem 54 anos. Certo. Bom, é que vai para baixo tem as informações, né? Ela é separada, tá aqui embaixo, ó, separada, vive com 2 filhos, né? Há quanto tempo? Onde ela é separada, o filho dela era pequeno, tem
18 anos, 17, 18 anos. Ela tem 18 anos separada. E separou por quê? Então, porque ele atraía muito, né? Assim, se a gente descer um pouco, eu posso contar a história já? Sim, é só mais essas informações aqui Ah, tá. mais básicas, mas vamos lá. Então, essa daqui não tem a queixa. Pegou isso aqui que ela quer trabalhar? Então, eu conversei com ela, a gente foi ver a tristeza dela, essa depressão dela, essa falta da mãe dela. Só que aí, eu até dei risada na hora que você estava falando, porque assim, na hora que ela começou a falar, né? Ela começou a falar da infância e falou assim: não, mas eu não tenho problema nenhum, minha infância foi ótima. Eu falei, mas não aconteceu nada, né? Teve algum trauma, teve alguma situação de violência? Não teve nada, eu sempre tive muito amor dos meus pais. E eu cá, comigo, pensei assim: puta que pariu, me ferrei. Ai, desculpa. Falei, nossa, me ferrei. Não vai ter nada para trabalhar aqui, né? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, conversar com ela, aí foi saindo tanta coisa, né? Isso. Que assim, eu até achei estranho, porque normalmente a gente vê os traumas lá na infância, e ela relata, não, uma infância boa, os pais a amaram, deram carinho, né? Mas aí, conforme foi rolando a constelação e ela falando mais da separação dela, do porquê que ela separou, né? Aí eu fui vendo, tinha um monte de problemas, né? Mas no começo eu achei que não ia ter nada. E aí, conforme, né, isso que você está falando é interessante, porque a gente vai colocando assim, ó, isso aqui é uma questão sistêmica, ó, isso aqui é importante de trabalhar. Não, né, igual eu tenho falado para você, já dei alguns exemplos, né? Mas, ó, minha mãe perdeu um filho antes, perdeu depois, teve um aborto assim. Aí você coloca, ó, isso daqui para a sistêmica são questões importantes para a gente trabalhar, não é? Sim. E eu acho que a gente poderia pôr um foco aqui. Então, estou falando, né, como é que você pode fazer com situações assim? Você vai conversando e aí chama a atenção dela. Ó, isso aqui é uma situação, né? Lembra que você queria saber como é que é a linha do atendimento sistêmico? Para o atendimento sistêmico, que não olha só você, mas ele vai olhar, né, o sistema em si para entender o que está acontecendo. Isso aqui é bem importante. Eu acho que a gente poderia focar nisso. Então, você vai ajudando ela a direcionar a queixa. Sim. Então, a família dela vem de Minas, né? E aí ela contou que a mãe dela teve uma filha, depois ela teve um menino que viveu 6 meses e faleceu, depois teve a cliente, né? E depois um outro filho, e após esse quarto filho, ela fez alguns abortos. A paciente não sabia relatar quantos, ela disse que não lembra, mas que a mãe dela conta, porque isso gerou culpa na mãe dela. A mãe dela sempre se culpou. E esses abortos foram feitos, segundo a cliente, porque ela não tinha condições de criar mais, eles não tinham condições de ter mais filhos, de criar mais filhos. Mas foi algo que ficou muito marcado na mãe dela. E ela falava que ela não dava muita importância para isso até que aconteceu com ela. E eu mostrei isso, né? Essa coisa sistêmica, né? De estar na mãe dela, de repetir nela. Aí ela contou que uma sobrinha também fez. Falei, você está vendo como a coisa vai repetindo, né? Uma coisa que vem da família. Apareceu, então, já uma situação importante aqui para a constelação, né? Para se olhar. É isso mesmo. E aí você foi colocando. Só fala a sequência de novo, porque acho que não está aqui, deixa eu ver. Não, aqui, ó, é a terceira filha, aí nos dados, de 4 filhos vivos e alguns abortos posteriores. É que eu conto a historinha inteira ali embaixo, mais ou menos. Mas né? você falou que teve uma morte com 6 meses. Então, é que eu expliquei lá embaixo, eu fui meio que respondendo as perguntas. Tá bom. Então, daqui a pouco a gente olha lá, porque isso aí é importante. Separada, vive com os 2 filhos, um com 23 e outro com 18.
E aí, essa separação aqui, o motivo foi traição? É. Tá. E como é que você pegou mais alguns detalhes disso, né? Não, não peguei. Não, não peguei. Tá. Tá, então. Isso daqui era interessante também de saber, porque você também pode colocar esse quanto tempo faz, né? Então, vamos supor, outro exemplo aqui. Você falou que fazem, que ela separou 18 anos, só que o É. filho tem 18 anos. Então, ele já nasceu e separou? Não, ela acho que ele tinha alguns meses e ela separou. Tá. 2 filhos, são 2 meninos? 2 rapazes, é. Tá. Então, já tem esse. E como é que é essa relação desse pai com esses filhos, né? Ótima. Ele diz que ele é um ótimo pai para os filhos. Teve um aborto entre o primeiro e o terceiro filho? Exatamente. Então, eu vou contar a historinha agora. O marido a traía. Não. E ela disse que ficou com raiva, tal, quis se vingar e arrumou um amante. Só que ela engravidou desse amante. Sim. E aí ela não sentia segurança nesse homem. Ela disse que gostou muito dele, mas a história dele era muito complicada, ele tinha separado recentemente, então, e ela queria manter o casamento dela. Então ela fez esse aborto. E ela Quando ela atrai ele, a culpa é de quem? Não, ela fala que é do marido, mas não é do marido, mas não é, né? É dela, a responsabilidade é dela, né? Eu traí porque ele me traiu, aí eu fui dar o troco, né? Só que aí eu gostei do cara, casado, engravidei e fiz um aborto. É. Não é isso que ela fez? É, exatamente. Né? E alguém sabe dessa história? Então, não. Assim, eu até perguntei, falei, o seu marido sabe? Ela falou assim, olha, no fundo, eu acho que ele sabe. Só que nós nunca falamos sobre isso. Então, e aqui, vamos supor que você vai colocar a constelação. Quem que você vai pôr de elementos? Só pensando um pouquinho nesse caso aqui. Então, aí, nesse caso, seria ela, né? Eu posso falar como eu fiz na constelação? Pode. Então, eu coloquei ela, os pais dela, e fui ouvindo, né? Ela foi colocando a criança dela. Aí eu coloquei o ex-marido, né? Coloquei o aborto, perguntei se tinha nome, ela disse que tinha, ela tinha dado um nome para ele. Falei, ótimo, né? E expliquei toda na cura depois, porque primeiro eu ouvi tudo, ela colocou tudo, depois eu fui fazendo o saudável. E mais, Mas a gente. depois. E aí ela incluiu, né, ele como filho. E eu expliquei para ela da parte sistêmica o quanto que ele é um filho mesmo e tem que ser amado e considerado como filho. E que o segredo. Oi. Quem mais você colocou? A gente está falando agora do que você colocou. Quem mais? Coloquei né, a mãe e o pai dela, os projetos de vida, passado, futuro, os problemas, né? O que ela achava que eram os problemas. Que eu me lembro, acho que é só. Deixa eu diminuir aqui, que aí. Eu estou fazendo essa pergunta especificamente para uma coisa. Você colocou aí esse aborto, não foi? Só que esse aborto era de quem? Então, eu percebi isso depois. Eu não coloquei o pai da criança. Então, essa foi uma das coisas que eu percebi que eu deveria ter colocado e não coloquei. Então, aí, só para... decisão, né, é esse momento, né, que a gente pega o seu caso e todo mundo aprende com ele. Então, né, nesse caso aqui, precisa também ter o pai dele.
ela também precisa olhar para isso, colocar frases para ele, né? Ele também está emaranhado com essa história e ele precisa entrar. Não tem inclusão só com a mãe, né? Precisa ter com a mãe e com o pai, isso no grupo e isso também, né, na individual com os bonecos. Mas aí você percebeu isso depois, na hora que você estava escrevendo o caso, é isso? Depois que eu terminei, que eu sentei e fui escrever o caso, eu falei assim, caramba, eu esqueci, né? E como são as primeiras que eu estou fazendo, no início eu falei, olha, se de repente eu perceber que a gente precisa de mais um encontro, eu vou te falar. Então, eu fiz o segundo encontro para fazer os acertos do que eu achei que eu tinha deixado de fazer. E outra coisa aqui, você colocou os filhos? Coloquei os filhos. Tá. Aí vocês vão ver que vai ser interessante, porque ela coloca os 2 filhos como criança. Tá. A gente já vai olhar isso daí. Porque se teve um aborto aqui, né, no meio, esse filho que vem depois pode estar identificado com isso. E aí eu quero saber dos projetos desse menino, não, né? Como é que isso daí tá? Se ela contou para ele que eles são em 3, né? A gente estimula também a contar. Por quê? Né? Não precisa trazer detalhes em relação se foi um aborto provocado, não foi, né? Só que eles precisam saber da ordem, não é? Tem uma exclusão aqui, ó. Ele não é o segundo, ele é o terceiro. E agora, né, para passar isso para ela? Não, já passei. Já fiz isso. Ela falar para ele, para o filho? Já, eu conversei com ela isso na primeira, né, na primeira vez, e na segunda eu reforcei, né, eu mostrei para ela o quanto que isso podia ser prejudicial para o caçula. E aí, como ela já tinha me relatado antes, eu falei, você tem certeza mesmo? Tá tudo bem com ele? Porque ela falou assim, ela não tem problema nenhum com ele na escola, em nada. Aí eu falei, não custa você procurar observar mais ele, né? E é lógico que ela está se preparando para fazer isso, porque para ela fazer isso, ela está em terapia também, que é bom. Falei, você trabalha isso também na terapia, porque ela precisa se preparar, né, para falar para eles. Porque ela vai ter que abrir alguma coisa ela vai ter que falar. Ela até disse que não vai contar tudo. Aí, na hora, eu fiquei com essa pergunta, né? Com essa questão dentro de mim. Mas será que ela deve? Será que ela não deve? Tem que contar. Não, mas contar tudo, assim, foi de um amante, bababá, bababá, porque ela pode dizer que foi do marido. É uma mentira, que também eu acho que não é saudável, mas eu fiquei em dúvida na hora. Ela tá. O que é importante para os filhos é a ordem, né? E É a posição. E saber que teve mais um. Então, esses outros detalhes não é necessário de passar isso, né? É só que teve mais um filho entre os 2 e que ele não pode vir, né? E abrir isso. Ó, sexualidade, ela fala que não faz parte, né, dela atualmente. Só que eu não sei se não faz parte desde quando, né? Porque, ó, esses filhos, eles podem... Desde que ela separou. Desde separou. E o que ela fez com isso, né? Com a sexualidade dela? Onde foi parar isso, né? E essa energia de vínculo, será que ela está perto de quem? Será que foi um dos 2 filhos? Está sendo a companhia dela? Não. Então, era a mãe. O elemento sexualidade precisa entrar. Pode ser que a mãe ficou no lugar do marido. Vamos ver depois. E vamos seguindo aqui, né? Ela contou um pouco da história dela, né? A mãe teve uma filha, um bebê que morreu com 6 meses. Esse bebê entrou? Entrou. Então você vê, ó, o caso era simples, né? Não tinha queixo, já foi aparecendo um monte de coisa, né?
Já foi aparecendo um monte de coisa. Bom, mas esse daqui é importante. Você perguntou como é que chamava, né? Sim, tinha o nome, tudo bonitinho. Porque ele morreu com 6 meses, né? É uma criança que nasceu, tudo, né? E você vê, ó, que dentro da sequência teve um primeiro, o segundo não pôde vir, e aí depois teve o terceiro, né? E com ela também, ó, teve o primeiro filho, depois o segundo que morreu, e ela teve um terceiro. É. E até para que teve filho com o marido, porque é complicado, né? Depois de uma traição, um aborto, né? Desse relacionamento se sustentar, né? Às vezes aqui, esse menino que ela teve pode ter, ele não pode ser que ele não esteja tão bem. Mas o que eu quero dizer é que talvez ela estaria tentando ter uma menina. Você perguntou para ela se ela queria ter uma menina? Não, isso eu não perguntei. Nem Pode. me passou pela cabeça, não sei. Não. Porque às vezes fica tentando, né? Tem um menino, fala, mas não é o menino que eu quero, vou tentar de novo. E aí vem outro menino, não é, vou tentar uma menina, que é a menina que vai ficar com ela. Ah, tá. Vamos ver aqui o que vai aparecendo. Mas o dela também o segundo não pode vir, né? Igual da mãe. Sim. No quarto, aí a mãe fez alguns abortos, né? E carrega essa culpa e ela ouvia isso, né? A mãe falando. A gente pega um pouco, como é que sua mãe falava, como é que era isso, porque isso aí marcou para ela. Meu pai faleceu há 14, ela falou que a infância dela foi boa. A gente vai ver se foi boa mesmo quando? Como é que a gente sabe se a infância foi boa? Não, isso a infância ficou boa. O que ela traz, como você vai ler aí embaixo, a história do pai dela, que eu achei também interessante, né? Aqui, ó. Sabe que seu pai, um pouquinho abaixo, sabe que seu pai, quando o pai tinha 18 anos, ele não tinha um bom relacionamento com o pai dele. Ele não tinha nome. Ele mesmo foi no cartório e se registrou. Só que ele registrou, mesmo morando com o pai, vivendo com o pai, ele registrou só com o nome da mãe dele. Ele excluiu o pai dele. Aí também foi outra exclusão, né? E aí a cliente conta que tinha muita raiva desse avô porque fez o pai dela sofrer. Então, isso eu percebi que eu também não trabalhei, a inclusão desse avô como avô, como pai, né? E eu fiz isso no segundo atendimento. Tá, porque daqui, ó, pode também, né, dessa história aqui, ela falou que o pai tem um relacionamento ótimo lá com o filho, mas que ela separou com um ano, né? Então, eu não sei se esses meninos realmente tiveram pai, porque o pai dela não teve pai, não é? E aí os filhos dela teve pai, porque teve essa separação aí com um ano, né? E que pode estar conectado com essa história aqui. Ela diz que a infância é muito boa e a gente vai ver se foi mesmo quando ela posicionar. Que posicionamento que a gente vê se a infância foi boa? Na posição saudável? Não. Que elementos que a gente põe para a gente saber se a infância foi boa ou não? Não sei. Criança interior. Quem mais? A criança interior dela. Quem mais? Tá. Então, eu esqueci, eu coloquei a criança. A criança dela ficou atrás da mãe dela. Então, a infância não foi boa. Como é que a gente sabe se a infância foi boa? Colocando pai e mãe e ela criança. Naquele posicionamento a gente sabe. Se a criança dela ficou atrás da mãe, a mãe olhou para ela? Não. Então, a infância não foi boa. A infância é boa quando existe um casal que olha para essa criança e essa criança ali sente a segurança, mas essa criança, nesse posicionamento, ela veio para cuidar da mãe. Então, a mãe provavelmente falava dos problemas que ela tinha, né? Ia mostrando o lado infantil dela,
provavelmente teve problemas com a mãe dela, por isso que ela colocou ela nesse lugar. Então, a pessoa fala, eu tive uma infância muito boa, mas, né, quando posiciona, você pode até dizer, não estou vendo a sua infância boa, não. Não estou vendo Tanto é que ela voltou para a mãe, né? Se tivesse tido, ela estava num outro lugar, tido para uma outra coisa. Né? Mas é essa historinha que ela tem, né? Minha mãe é ótima, meu pai é ótimo, não teve problema nenhum. Vamos ver como é que vai seguindo aqui. Eu só quis fazer um adendo aqui, porque vocês vão ouvir isso, e aí depois vocês vão cutucar. Você não falou que a sua infância era boa? Eu não estou vendo a sua mãe olhar para você. Aliás, eu estou vendo a sua criança cuidando dela. E a gente dá uma cutucada nisso, né? Vamos lá para a gente... Rodrigo. Boa noite, gente, primeiramente. Segundamente, o que eu fiquei... tem um momento ali em cima que ela fala que a cliente é assistente social e que os problemas, o serviço já está afetando ela emocionalmente e fisicamente. Então, às vezes, também me ocorre, uma pessoa que ela trabalha no setor público, ela deve lidar com tanta mazela que, para ela se convenceu de que a vida dela foi maravilhosa, que ela não tem direito nem de reclamar, né? Porque comparado com o que ela trabalha, com o que ela vê, só que pode ser aquele caso clássico da pessoa que fica olhando, cuidando de todo mundo, não olha para si, não olha para os filhos, não olha para a família. Então, o filho está ótimo, não tem problema nenhum, ela está ótima, não tem problema nenhum. Até que começa a abrir a torneirinha, né? Isso. É aquilo que a gente tem falado, né? Vai jogando para debaixo do tapete. Né? Exatamente. Dentro do nosso encontro que eu fiz na quarta-feira, eu passei pouco por isso. Amanhã a gente talvez fale um pouco mais. Que não, resolvi, tá lá, né? Só que quando fecha o olho, né, pergunta para o corpo, se tiver um bom contato, aquilo vem lá de trás e aparece a imagem. Mas eu achei que eu tinha resolvido. Achou, mas está lá ainda, né? E às vezes a pessoa fala, não, mas eu já perdoei o meu pai. Aí é pior ainda, né? Você já sabe que a coisa está complicada. Não, eu perdoei tudo que ele fez para minha mãe. Ixi, não, está resolvido, está perdoado já. Aí a coisa, né, tá mais complicada mesmo. Mas é o que está falando, né? Jogar para baixo do tapete e os efeitos que isso vai causar na vida, no corpo. E como é importante ir lá, olhar, dar um lugar, resolver, né? Ali está a dor, só que agora realmente a pessoa olhou para isso, a pessoa deu um lugar, ela mexeu e está resolvido. Precisa mexer, né? Infelizmente é assim que funciona. Jogar para debaixo do tapete não vai funcionar. Então, para que foi seguir essa profissão, né, de assistente social, que é a profissão mais salvadora que tem, né? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Quando fala nessa parte aí de sexualidade, a gente não tem que perguntar o que é sexualidade para a pessoa, ou aí você pôs ativo ou passivo. Tudo bem, eu compreendi também. Mas o que é a sexualidade? Que motivo que ela tem? Os projetos, ou não é esse sentido? A gente pergunta de sexualidade, assim, conforme você está falando, se a pessoa vem, é boa. O que é boa para você, né? E aí a gente quer um pouco desse referencial do que seria. Tá, mas e aqui? Ela falou que não faria nenhuma pergunta aqui? Aonde? Em relação à sexualidade? Que ela falou que agora você subiu, mas ela falou, me chamou a atenção, não sei por quê também. Aqui, ó. Nega. Diz que isso não faz parte da vida dela atualmente. Isso. Então, entra a depressão aí. Ela nega totalmente a sexualidade, o prazer, por culpa também que vai aparecer lá embaixo, né? Tá. Eu vejo, né, conversando com ela sobre isso, a energia dela sexual, ela joga em
em artesanato, em planta, ela usa isso, ela faz yoga. Então, eu acho que nisso talvez essa energia possa escapar um pouco. Mas com relação a sexo, né? Sexualidade não é só sexo, né? Não. Mas com relação a sexo, ela cortou da vida dela. Né? Gratidão. Tá. Tem sobrepeso, mas o corpo equilibrado. Tem mais algum detalhe importante que você gostaria de trazer antes da gente ir lá para o caso? Não, então, aí, o que aconteceu? Como ela fez esse aborto, ela, como a mãe dela, carrega uma culpa até hoje. Então, ela acha que ela não merece ser feliz, não merece ter prazer sexual por culpa desse aborto e por culpa... porque o que aconteceu? A mãe dela já era doente, tinha problema com DPOC e depressão. E elas se viam todo dia, elas eram muito apegadas. Por isso que eu falo que ela meio que botou a mãe no lugar, né, do marido. Elas eram muito próximas. Quando aconteceu a pandemia entrou dia 14, todo mundo teve que se recolher. E aí, como ela trabalha na área de saúde, o que ela fez? Ela parou de visitar a mãe, né? Pensando que isso, né? Pensando no cuidado da mãe. Só que a mãe afundou de ficar sozinha em casa. Então, com nem um mês, ela morreu nem um mês depois. Aí ela foi deprimindo mais, foi tendo mais problemas, né? No pulmão, e acabou falecendo. Então, a cliente acha que ela não cuidou da mãe, que ela deveria ter ficado com a mãe. Sim. Então, ela se culpa muito. Tá certo. Então, é um poço de culpa. Precisamos olhar isso, vamos ver como é que isso vai fazer. Então, você vê, né? Ela veio para cuidar da mãe mesmo, né? Vamos Sim. ver o posicionamento. Daqui tem mais algum ponto? Não. Tá. Então, vou descendo aqui, pode ser que a gente volte, mas você preencheu bem completinho. Bastante até, ó. E aqui tá, né, a constelação. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, ó. Nessa foto só faltou o problema, que acho que eu coloquei depois e não tirei a foto. Mas daí ele aparece lá embaixo no resultado. Então, vamos lá. Montar a cliente ali no meio, não é? A cor-de-rosa. A cliente cor-de-rosa, com o pai e a mãe do lado. Sim, no meio deles, né? No meio deles. Isso daí que ela está colocando é o passado, o presente ou o futuro? É o passado. Só que ela está vivenciando tudo isso ainda, ó. Ela está bem na linha dela, né? Ela se colocou bem no centro. Só que ela colocou do lado o pai e do outro mãe lado. e o pai. Sim. Então, é a filha que veio para unir o casal, né? A criança dela ninguém olha, quem olha para a criança dela era o ex-marido, né? Que está ali de alguma forma. Esses filhos aí, ela colocou como criança, né? E tá aí a constelação para a gente ir ajudando ela a olhar para isso. E o aborto, ela colocou atrás dela e do pai. Atrás dela e do pai. Então, um elemento aqui, né, que é o que a gente está falando, né, que a Ângela lembrou, é o elemento da sexualidade. Então, faltou ele também. Ele está aqui para trás do passado. Entendeu? Ela pôs, né? Ficou perto do marido. É que eu tirei essa foto e não tirei depois. A sexualidade está atrás do passado. Então, me conta aqui, o que você fez a partir daqui? Os elementos são
elementos, Eu né? eu fui conversando, né? E a gente foi montando, e depois eu comecei a fazer o saudável, né? E a gente foi conversando. Então, primeiro com a criança dela, aí Aqui primeiro, né? A gente pergunta aqui que ela vê. Você fez essa pergunta? O que você está vendo? sim, não, conforme eu ia colocando os bonequinhos, eu ia perguntando para ela o que ela sentia, o que ela estava vendo, né? O que ela achava, como é que era para ela. Então, assim, conforme foi colocando os bonecos, eu fui fazendo essas perguntas para ela com relação a cada elemento que foi entrando. Tá, você preferiu ir fazendo essas perguntas a cada elemento, né? Ao invés de Sim, fazer, ao invés de pôr todos e fazer no geral, né? não, conforme foi entrando, cada bonequinho que entrou, cada elemento que entrou, ela ia contando a história, Tá. né? Então, eu ia vendo. Eu levantei tudo primeiro, e depois eu comecei a fazer o saudável, e aí a gente ia fazendo o saudável com cada elemento. Eu fiz com cada elemento. Tá. Então, é importante mostrar para ela, deixar ela desconfortável aqui nesse lugar, né? Então, a gente vai fazer perguntas do posicionamento, do direcionamento, da distância, né? E ela falou, né, que a infância dela foi boa. E aí você pode perguntar, né, quem é que olha para sua criança? Não é? Você sabe que essa pergunta eu não fiz? Porque assim, ela falou, não, foi muito boa. Então é uma pergunta que eu já deixo guardada, né, para poder fazer. Porque essa infância não está tão boa, né? Ela veio para cuidar da mãe dela. E tanto que a hora que a mãe dela faleceu, o que sobrou para ela? Nada, Mas nada, nada. Ela está se vendo sem função. sem função. Então, outra coisa que você pode colocar seria, ao invés de passado e de futuro, vida e morte. Aqui entraria interessante também. Só que eu acho que a gente só ia saber disso agora, né? Mas ali na descrição, como teve morte, como teve aborto, usar vida e morte é legal. Mas tá ótimo passado e futuro, mas assim, é só uma constelação de vida e morte, seria mais interessante, porque a criança dela veio com essa função de cuidar da mãe. Tanto que ela via a mãe todo dia, né? Tanto que ela tem culpa a hora que a mãe faleceu, porque ela acha mesmo que é a responsabilidade dela, que ela precisava fazer isso, né? Foi implantado isso. E com vida e morte, você consegue focar nisso mais, né? Querida mãe, depois que você morreu, né? Parte minha foi junto, né? Eu fiquei sem chão, mas agora eu vejo que foi porque eu vim para cuidar de você. E vejo também que essa não era a minha função. Aí você vai ajudando ela a colocar um novo referencial. Que é até a pergunta que a Cláudia fez, né? A Cláudia falou, tem cliente que está lá na dor. E aí esse cliente vai estar, né? Porque a mãe morreu. Ele veio para cuidar, agora não sabe mais o que fazer da vida. Vai precisar cuidar de alguma outra pessoa, né? Desse trabalho que ela está fazendo, talvez. E aí você coloca isso, né? Essa dor da criança, que ela veio para cuidar, mas agora ela sabe que ela precisa cuidar dela. Não é isso? Sim. E nesse campo aí, por exemplo, entra relacionamento. Ela falou assim, eu não tenho relacionamento. É claro, entra algum relacionamento ali? Não tem espaço, né? Não tem espaço. Ela está vivendo ainda, né? O pai já faleceu, a mãe já faleceu e ela ainda está vivendo isso, né? Aquilo lá é o presente dela. Ela vive para os filhos, né? Agora. Ela olha os filhos grandes. Não, ela está olhando o filho pequeno, né? Mas é assim, mas deveria. Tá, compreendi, verdade.
Ela não... Iam estar adultos, né? Mas ela colocou como criança para ela, como né? criança. É para ela olhar, para ela continuar ainda com a dinâmica de olhar ou não? Para continuar cuidando, né? E aí também é outra frase, né? Queridos filhos, sinto muito. Eu olhava vocês como criança, mas vocês são adultos. E ver se ela consegue falar, né? Você consegue autorizar os seus filhos a ir para a vida? Ela conseguiu, mas aí teve uma coisa que eu também acho que eu deveria ter feito diferente. Eu não troquei os bonequinhos por adulto. Isso daí é importante já fazer ali até nessa hora mesmo, né? Trocar, e ali a hora que você troca, como é que é ver eles como adulto, né? Lembra do pensar, sentir e agir? Como é que você se sente com eles adulto? Como é que você se sente com eles criança, né? Fica melhor, fica pior ou igual? Consegue falar então para os filhos, né? E você não precisa nem colocar, tirar as crianças. O que você pode fazer ali? Por o adulto delas. O adulto é do lado, mostrando para ela que o filho tem um adulto que cuida, que ela já não precisa mais cuidar, que a função materna, né, passou, e explicar para ela por que ela ficou tão grudada na mãe, ó. Não é? Ela ficou bem grudada. Rodrigo, o que aconteceu? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. E aí a gente vai perguntar um pouquinho da avó, porque a criança dela ficou no lugar da avó. Quando é nesse caso que ela colocou os filhos olhando, se a gente coloca a criança dos filhos para posicionar, a gente já tem outra visão, ou não? Não é interessante? Quando a gente coloca quem? A criança do... Não, a criança do adulto dos filhos dela. Pede para ela posicionar, não? Ó, a criança para onde ele olha? A criança já está ali. É só pôr, não pedir para ela, né? Mas a Margarida colocar o adulto do lado dele, de cada um. O que é criança e o que é adulto, e o que muda. Quando ela olha para o filho criança, o que ela vê? Quando ela olha para o filho adulto, o que vê? Vê para onde ela olha e para onde ela deveria olhar. Margarida, esse primeiro filho, ele está olhando para os projetos de vida, né? Então, ele parece que ele olha para o meio entre o futuro e o projeto de vida, né? Quem está de frente para o projeto que já está estudando. O primeiro filho, sim, desculpa. Ele está trabalhando, estudando, ele está bem? Sim, os dois estão trabalhando e estudando. Só que tem que ver que eles estão... Ele está bem próximo. De vida dela, né? Que é o que a Fernanda está falando. Qual que foi o projeto que ela fez para ele, né? Que ele ia estudar o quê? A mãe dela fez um projeto para ela, de cuidar dela. Tanto que ela tem culpa agora, porque a mãe morreu. E será que esse primeiro filho também não é um projeto dela? Porque ele olha para os projetos dela. O que ela gostaria desse filho? É isso que você está falando, né, Fernanda? Não, sim. Não era, mas adorei essa sua colocação. Eu tinha pensado assim. Tinha pensado que nem o Rodrigo pensou. O projeto dela em cima do filho. É um filho... Como que chama? Tem um termo que eu esqueci. Parental? Não. O filho parental é o filho que vem para cuidar, né? E mas daí... Isso daí a gente chama de projeto mesmo, né? Qual que é o projeto? Projeto mesmo. Né? O projeto é que ele faça direito. Seja médico, sei lá, alguma coisa assim. Ou que, né, não sei qual que é o projeto dela. E a gente pergunta antes de apontar isso, né? Qual que é o projeto do seu filho? Ele está fazendo o que gosta mesmo? Não, né? Tá ali. Então tem isso, né, que a Fernanda apontou, que ele pode ser que esse primeiro filho está olhando, né? Quando ela olha... O outro também está olhando muito para o futuro, meio próximo, aí também não gera uma ansiedade, não? Porque assim, como é que eles, criança, olhando para isso, e como é o adulto olhando para isso? Né? Verdade. Boa, Rodrigo. Boa, Rodrigo.
Porque é a criança olhando para o futuro, né? Então, como é que esse terceiro filho está olhando, né? Esse primeiro. O irmão falecido foi parar ali do lado da mãe. O irmão falecido está atrás dela e do pai, né? O irmão Aquele aborto azulzinho ali, atrás dos dois. Ó, o irmão Não é falecido dela, não é da mãe. não é, ó, esse vermelho? Ah, tá, o irmão falecido da cliente, está aí. Está do lado da mãe. Você não quis pôr ele como uma criança? Ai, Ele tinha 6 ai, meses, né? eu não sei porque foi instintivo, eu fui direto nas bolinhas, não pensei no bonequinho. Mas ele nasceu? Eu não entendi. Ele nasceu? Não, foram abortos. Ah, tá. Eu entendi que ele tinha 6 meses de idade. Ah, não, desculpa. É que tá os abortos da mãe aqui. O irmão falecido tinha 6 meses. Isso. Então, por isso estou falando, né? De colocar ele como uma criança. Nossa, você tem razão. Nossa, eu nem... É um detalhe, mas, né? Estamos colocando porque ficaria ali mais visível, né? Ficaria ali mais simbolicamente dela ver, ela se conectar com isso. Porque... E daí colocaria na frente da mãe, Rodrigo, esse aborto? Ó, esse irmão falecido, ele está ali do lado da mãe. Só que se você põe ele como criança, a gente vai ver a direção que ele está, porque ele pode estar olhando para esse terceiro filho. Ali a gente não tem muita direção. E ele teve 6 meses, então um bonequinho criança fica melhor e ele pode estar olhando para o terceiro filho. Pode ser uma informação. Tem diferença pouca, né? Verdade. Não é? De 6 meses logo nasceu o outro, né? Eu quero saber para onde ele está, para onde que será que está olhando, né? É para o futuro, é para a mãe, é para o terceiro filho, é para o passado. Do jeito que está ali, ele está olhando para o futuro. Parece mesmo. Só que ele não tem muita frente, muito atrás, né? Eu uso a posição do que está escrito, né? Porque tem uns escritos na frente ali, né? Ah, não, tem não. É só o retinho mesmo do buraquinho, tá certo. Mas para mim ele... Quer dizer, não fui eu, foi ela que colocou, né? Não fui eu, foi ela. Ela que colocou. Sim. Legal. E ela... Quando ela coloca ali, ela não consegue olhar para esse irmão porque a mãe está na frente. Né? Se você virar ela para colocar, para olhar para esse irmão, não dá. E outro elemento que também era interessante, de repente, pôr a culpa aqui. Poderia pôr um sentimento interessante aqui de colocar para onde iria. Porque, vamos lá também. O aborto ficou do lado da criança dela, né? Os dois. Do lado da criança. Ficou do lado. O aborto da mãe ficou do lado da criança dela e o aborto do segundo filho ficou também. O direcionamento, né? A criança dela está ali no meio, desses dois abortos, né? Uhum. Teve alguma diferença de idade entre o irmão que faleceu e ela? Sim. Ela falou que tinha de 6 meses. Não, 6 meses é que ele faleceu. Morreu. Ele faleceu. Morreu. E aí ela nasceu quando depois? Você sabe que isso eu não me atentei de perguntar a diferença entre eles. Porque podia ser que a mãe perdeu o filho e estava grávida dela também. Porque aí você imagina ela no útero, né? Com a perda Sim. Tá. Útero em luto, né? E já engravidar. E mesmo assim, né? Uma frase aqui importante é que sentiu muita falta dele. Porque tinha mudado o destino dela se esse irmão viesse, né? E aí a gente cutuca, levando assim para o sentir, se ela sentiu falta desse irmão, né?
como é que a mãe veio para um excesso de cuidado para ela, não do que ela morreu, se os filhos dela passaram por alguma situação assim quando tinham 6 meses, né? De ter, de repente, uma febre muito alta, ela ficar preocupada. E a gente coloca essa frase também, né? Querido irmão, Rodrigo, né? quando é assim, coisa muito... quando tem esse tipo de aborto, eu coloco a cliente para falar com o marido, que ela ficou abandonada, que ela se sentiu, você pode também fazer essas falas, que ela se sentiu sozinha. Foi de outra pessoa, essa outra pessoa era importante estar ali, né? Por isso que a gente falou para a Margarida. As frases iam ser para ele. Tá, mas deve ou pode? Colocar a frase... Não tem certo, não tem errado. Do que aconteceu? Não, da mãe para falar, da cliente para falar com o ex-marido dela. Nesse caso, sim, né? Poderia falar, né? Ó, esse é o nosso filho. Né? Naquele momento, eu não senti segurança de seguir com você. Eu tinha um casamento. Até hoje, eu me culpo muito por isso. E aí você quer saber também o que ele falou, né? Na época. Não, o que a Ângela está falando é expor para o ex-marido mesmo que ela teve esse caso e que ela teve um aborto desse caso. É isso que ela está falando. Isso. Não, para o ex-marido não precisa, né? Não é o ex-marido, o amante, sei lá. O amante, então? Precisa falar, mas eu acho que ele já sabe, né? Tanto que ela falou que estava grávida e que acho que você precisa saber a história como foi. Então, se ele não está sabendo, precisa falar. Não, ele sabe. Sabe, né? Então, tudo bem. Se ele sabe, qual foram os detalhes dessa conversa para colocá-la em frase? Então, no segundo atendimento que eu fiz a inclusão dele, eu coloquei essas frases do que ela me falou, eu fiz as frases da inclusão dele, de que ele faz parte do sistema, que na época eles fizeram algo que não devia ter sido feito, mas, né? Então, toda essa coisa das frases com esse marido, com esse pai do aborto, eu fiz. Legal. Então... Rodrigo, só uma coisa, quando você falou da criança dela que está com... Ela coloca alinhado 2 abortos, um do lado, outro do outro, quer dizer, duas mortes e ela no meio. Tem alguma coisa que a gente possa trabalhar? Então, essa criança está num campo de morte ali, né? De morte, né? Sim, está num campo um pouco esquisito ali, ó. Ninguém olha para a criança e ela está num campo do lado de 2 abortos. 2 abortos. Então, pode falar que ela é uma sobrevivente, né? Que esses seriam os irmãos, que talvez é a criança dela que está olhando, né? Que tomou essa decisão. Então, dá para você juntar ali algumas coisas com isso que pode aliviar ela. Sabe o que eu pensei também? Mas que tem mais coisa ali, tem, né? Não sei. Sabe o que eu pensei também? Que é a criança que está nela, porque se ela fosse adulta mesmo, ela teria evitado ficar grávida desse amante dela, porque existe métodos que evitam a gravidez mesmo tendo relação com as pessoas, né? Então... Aqui está mais para copiar uma história, talvez, da mãe, né? Tá um pouco para isso, porque também se vê filho, assim, dentro dessa gravidez, como você está falando, a gente pode ver que também tinha um desejo inconsciente de ter um filho, né? E que também tinha um outro lado que não permitia. Então, talvez conversar com esse lado que queria. Uma menina, talvez, não sei. Mas foi isso, né? Essa foi a realidade.
ele só precisaria entrar ali, mas depois a Margarida colocou e fez sentido ali para ela, né? Margarida, você escolheu bem os elementos, né? Você viu que faltaram poucos, né, do que seria, poucos detalhes aqui. Conseguiu, eu colocaria também aqui de forma oculta o verdadeiro problema para mostrar para ela. Onde fica aqui o seu problema mesmo, né? E aí a gente iria ver onde entrar. Se entrava do lado do ex-marido, se ia ficar do lado da criança olhando para aquilo, e aí a gente poderia dar um foco maior nesse elemento, no sentido da direção dele perto de quem que estava. Faz sentido esse daí? Porque essa concepção, ela não está com problema, ela não tem a queixa, né? Então, nesse finalzinho, você poderia pôr, nesse finalzinho assim, depois que você pôs todos, você colocar de forma oculta esse problema, não seria interessante? E ver se faria sentido? Porque Bem legal. A queixa ela vai dando norte para a gente, né? Para onde ela olha, perto de quem. E aqui, todos esses elementos são importantes de trabalhar, mas é como se a gente quisesse uma informação do campo melhor para onde a gente olha. Então, se olhar para o ex-marido, a gente dá um foco lá. Se for no pai, a gente dá um foco. Mas... Quem está me chamando? Mas não precisa... Não sou eu, a Rosa. Pode falar. É Rosa. Então, mas necessariamente não precisa, né, em toda a consideração que fizer, não é necessário sempre colocar esse elemento, não. É só quando a gente quer esclarecer uma coisa melhor, né? Que a gente está em dúvida, assim. Toda constelação, ela precisa ter ali a queixa, o problema, né? Que é o que a pessoa trouxe. Tá. Então, qual o problema? Meu problema é a depressão. Meu problema foi a morte da minha mãe. Meu problema é que a culpa. Então, a gente coloca. Só que nessa não tem. Tá. Não colocou como culpa, não colocou... Embora aqui a gente já saiba o que trabalhar e para onde olhar, né? Tem bastante elementos. Só que nessa, eu acho que ajudaria, seria mais para cliente, para a gente, olha para onde, olha o seu verdadeiro problema. Lembra que você falou que não cuida, mas olha para onde ele está. Faz sentido agora para você isso? O seu verdadeiro problema está grudado ali com o passado. O seu verdadeiro problema, né, está olhando para os filhos, né? E ele ia ajudar agora. Mas se já entrou, não precisa. Tá certo. Tá? Igual na última da Fernanda, tinha entrado, né? Acho que até uns 3 problemas, né? Que você tinha colocado. E aí eu falei né? Fiz o exercício com ela, só para mostrar onde ficaria, né? Mostrando, né? Quando escolheu, onde ia ficar o verdadeiro problema e a solução. Mas nesse caso aqui não precisaria de solução, por exemplo. Onde fica a solução? Não precisa. Solução é olhar para esses filhos adultos, é sair do vazio dos pais. Ó, se ela tirar ela ali, a cliente tem um vazio. É tirar a criança dela da culpa da mãe, que a criança dela veio para cuidar, como não cuidou, ela tem culpa. Então, tirar a criança desse lugar, incluir o relacionamento anterior, o ex-marido também, ó, o lugar dele não é ali, ele também está excluído, talvez até olhando para o pai, ó. Então, tem coisas para... Rodrigo, a Fernanda escreveu aí, você vê, o futuro, ele está olhando para fora. Sim. Isso daí, essa futuro olhando para fora, não é um elemento que eu me apego tanto. Não me traz, assim, tanta informação. Talvez que o futuro é fora disso aí tudo e que ela precise, né, olhar, né, de uma outra forma. Mas para vocês traz esse direcionamento do futuro, olhando para ali, alguma informação assim que vocês veem? O que eu analisaria é que assim, ela está tão ensimesmada, ela está tão olhando a dor dela, que ela não está olhando, fazendo projetos para o futuro, pensando nela daqui a um tempo, o que ela vai fazer, próximos passos, né? Ela está mais na dor mesmo. Então, para mim, mostra um pouco disso, né?
do quanto ela nem está nem no radar, né, dela, né, a questão de futuro, né? Porque ela não olha para o futuro, só que ela está ali na direção do futuro. Só que tem um filho ali que precisa crescer e, a princípio, parece que está tudo bem ela olhando, só que o futuro está olhando para uma outra direção, parece que é uma outra coisa, né? Esse futuro dela não é muito futuro. Então, ele me traz um pouco dessa simbologia, dele olhando ali para uma outra direção. Mas aí eu pergunto um pouco para ela de projetos, para ver se faz sentido com isso. Mas, o direcionamento dele... O projeto de vida dela, o que ela quer é se aposentar. E aí ela está bem chateada, porque com a mudança da lei ela vai ser obrigada a trabalhar mais 5 anos. E ela quer ir, assim, para um lugar onde ela mexa muito com terra, natureza. Ela meio que quer ir para o meio do mato, entendeu? Segundo ela. Ela está querendo segurança, né? Que ela não tem segurança. Não sei. Isso aqui também, não? né? Ela não Excluída toma... da sociedade. Aqui ela é uma... Ela está num campo de doença, ela está num campo fértil de doença, né? De doença autoimune, né? Com culpas, presa nessas situações todas. A mãe morreu de quê? Então, é DPOC, né? É problema respiratório, pulmonar e depressão. Ela tinha muita depressão. Então, a mãe, muita depressão, né? Depressão. Olha lá como é que foi essa avó, como é que foi esse vô, porque ela entrou no lugar da avó. E esse problema de pulmão, né? Ele traz um pouco dessa simbologia da alegria mesmo de vida. De parceria, alegria. E ela também não tem muita alegria de vida. Eu acho que logo ela é candidata aí para também, né, seguir aí embora da vida. Né, também com uma depressão ou alguma doença autoimune. Ela não está livre de doenças, não. Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp, tá pitando aqui toda hora. Pronto. Rodrigo, como é que você raciocina? Não, eu não sei se eu vou me expressar. Você pegou o campo, dividiu, tudo bem. Por que aí a área da doença? Não tem área da doença, mas se você, vamos supor, tem essa constelação em grupo, a gente coloca um elemento oculto, doença. Nesse campo ele tem força, é um campo fértil para a doença. Então o elemento doença, e ele entrar, eu não sei para onde ele ia, mas é um campo fértil para a doença. É um campo onde... no grupo você manda ele andar, ele vai seguindo, é verdade. Tá. Aí você pode, se você quisesse, mas ela precisava já estar vindo. Lembra das fases da doença? Ela pode já estar sentindo algumas coisas e não está aparecendo no exame. E está dentro de uma fase, né, que se chama funcional. Já está pegando algumas coisas, mas o exame não mostra. Mas ela é uma candidata a entrar no mundo das doenças, com esse sistema, com esse posicionamento, né? E aí a gente vai perguntar, teve doença? Não, né? Tá sentindo alguma coisa? Se quiser, eu não faria isso, mas se quiser dá para pôr a doença como um elemento oculto para ver onde ia parar, porque esse campo é um campo que pode nascer aí, né? Doenças, embora ela tá lá no centro da vida dela, né? Mas olha lá, ela está presa no passado. Isso aqui não é o passado, aquilo? Esse aqui, o preto é o passado. Ela está presa no passado, do lado de pai e mãe ainda. O marido lá, ela excluiu. Criança dela, junto com os abortos. Irmão de um lado, tá. Talvez esse ex-marido que olhou para a criança dela. Daria aquela mudadinha, sabe? Quando você dá um toquinho assim para o marido olhar para a criança? Porque ali não parece que olha, mas você dá uma ajeitadinha assim, ó. Porque... Mas o que significaria o ex-marido olhar para a criança dela? Vou jogar essa pergunta aí para vocês. Por exemplo, ó, ali o pai e a mãe não olham para a criança dela.
não é? Ela veio para cuidar da mãe. Sim. Se for isso, ela tem uma carência. E esse marido veio para cuidar dela. Para que você casou? Ah, para ter segurança, eu casei para ele me dar apoio, eu casei para quê? Né? Para preencher necessidades da criança. Ó, quem está atrás cuida de quem está na frente. Talvez a hora que tem um filho, já não preciso, porque agora eu já tenho um filho para cuidar de mim, porque foi isso que ela aprendeu. Que filho cuida de pai e de mãe. Então, se esses meninos escaparem, eles estão bem, porque pode ter, para mim, parece isso. Casou com o marido, para ele poder cuidar, porque ele que olha para a criança. A hora que teve filho, não preciso mais, né, de marido, já tenho os filhos aqui. Um já era mais velho, aí tinha o outro. O pai também está do lado dela, né? Verdade. Então, é um caminho aí. Mas isso se fundamenta com a descrição dela do que ela buscava no marido. E aí você resolve isso. Querido marido, sinto muito. Agora eu vejo, né, que você veio para cuidar da minha criança. Né? Por isso que o nosso casamento não deu certo. Sinto muito, né? Essa não era a sua função. Eu agora cuido da minha criança e te dou um bom lugar. Assumo 50% do que aconteceu na nossa separação. Sinto muito. Aí o lado feminino também está bem agrupado, não? Mãe... Tá. E a mãe do lado direito ainda, né? Mostrando. Exatamente. Aí também ficou. Rodrigo, assim, durante a constelação, eu coloquei o problema. Como eu não tirei a foto, eu não consigo lembrar onde que ela colocou. Não tem problema, mas você colocou, né, depois. Não, então, eu não sei em que momento, mas eu sei que os problemas... Eu acho que foi meio pro final, mas só que eu tô tentando lembrar onde foi, eu não estou conseguindo, porque depois na outra foto já está ele arrumado, né? Ele foi pro passado. E como é que você foi conversando com ela? Eu vou pegando os bonequinhos e aí eu vou conversando, vou mudando eles de posição, vou virando, conforme a necessidade. E depois ele, né, eu falo, né, normalmente eu pergunto, onde você acha que é o correto? Né, para ver o que ela acha. Né, e vou pondo no lugar correto. Mas eu faço a conversa virando um de frente para o outro, ou eu desloco, por exemplo, eu pego ela e a criança, venho aqui para o canto e vai conversando, ou às vezes no mesmo lugar eu viro e converso, e vou acertando. Então, depende da situação. Eu não fiz igual exatamente as três, eu percebi que tinha uma diferença dependendo do caso. Você colocou aqui os filhos depois como adulto? Então, é isso que eu falei, isso também eu não coloquei. Eu fiz a conversa, ela conseguiu deixar eles irem para o futuro como homens, né, para seguir a vida deles, né, ter a família deles, tudo direitinho, mas eu esqueci de trocar pelo bonequinho adulto, que foi a sugestão que você deu de pôr o adulto, né, deixar a criança ali e colocar o adulto. Porque ali resolvendo, já colocava o adulto do lado, né, já como um dos primeiros passos, e olhando, como é que é olhar para o filho criança e como é que é olhar para o filho adulto e a diferença. E aí resolve, né? Fala assim, querido filho, sinto muito, eu olhava para você como criança, mas vocês são dois homens. Eu olho agora você como adulto e entendo que vocês precisam seguir para a vida. Pronto, ali já deu, né? Já chegou uma consciência para ela, né? Queridos pais, agora eu vejo, eu gosto dessa frase, né? Agora eu vejo, né, que eu vim para preencher o vazio de vocês e que eu ainda estou vivenciando essa situação no meu presente. Vocês são a minha família de origem, né? Esse não é o lugar de vocês. Né? Querida criança, agora eu vejo que você ficou sozinha. Talvez quem olhou para você foi fulano, né, o marido, e que você veio para cuidar
dos pais. Você veio para olhar para sua mãe, por isso a culpa. Mas eu também tiro você desse lugar. Agora eu sou o seu pai e a sua mãe. E você pode voltar a ser só uma criança. Eu vou olhar como adulto. E vai resolvendo, né? Então, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Num outro trabalho que eu fazia, eu usava muito a visualização criativa, né? Então, por exemplo, com a criança, quando está fazendo a conversa com ela, tal, eu faço tipo um relaxamento, e aí eu quero saber se isso é legal dentro da constelação, né? Eu acho que tem ajudado, né? Aí eu queria a opinião de vocês. Então, eu faço ela lembrar de alguma cena dela quando era criança, né? Estando dentro da casa dela. E aí ela vai como adulta, ela se agacha, aí eu faço ela conversar, sentir como é que a criança está, se a criança está acessível, não está, se dá para chegar perto, e faço essas falas também, de que hoje eu sou sua mãe, eu sou seu pai, tudo que você precisar sou eu que vou te fornecer, vou estar com você pelo resto da vida, né, essas frases para ela estar mais... E aí eu vou percebendo como é que a pessoa está com a criança dela. Às vezes, né, tá mais afastada, mais arredia, às vezes não, tá tranquila. Mas, por exemplo, com essa paciente, ela percebeu o quanto ela estava distante. E foi muito interessante, porque no segundo encontro, ela já colocou que ela pensou várias vezes, ela sempre estava com o foco também nessa criança interior dela. Tá. Pode fazer dessa forma, se você tem facilidade para isso, pode fazer. Sim. Mas é que dessa situação pode vir algumas dificuldades, né? Igual você mesmo falou, essa criança pode não estar acessível, né? Pode estar num lugar complicado de tirar, então, né? É uma visualização que você precisa de um cuidado para levar. Sim. Não é só, vai lá, pega ela, né? Não. Eu tenho todo um cuidado. Eu venho trabalhando a minha criança há muito tempo, né? E aí é uma coisa que eu sei que tem que ter muito tato. Eu vou muito devagar com isso. Você tem facilidade, gosta de trabalhar nesse sentido, pode. E algumas pessoas também, elas não vão ter tanta facilidade de fechar os olhos, de fazer. Então, você precisa dar também esse comando aqui, né? E Sim. é como se fosse um chamado, um convite, né, que você faz. Então, ó, tá vendo como a sua criança está sozinha, né? Como é que eu falar isso para ela? Eu cuido. Ela se sente agora segura, se sente. Então, vamos fazer mais uma coisa para aprofundar? Vamos fechar os olhos? Você quer? É como se você fizesse um pouco dentro do que precisa e convidasse ela para aprofundar um pouco mais dentro do tempo que você tem também, vendo que tem essa possibilidade, mas sabendo que dentro da visualização pode enroscar ali alguma coisa, né? Porque você não sabe o que vai vir, né? Dela fechando o olho e fazendo esse contato. Mas faz dessa forma, assim, passando por ela aqui e depois fazer um convite, assim, ó, vamos aprofundar um pouco mais? Queria que você lembrasse de uma cena, né? Mas isso depois que ela já tivesse ali do lado, que você já caminhasse um pouquinho mais para um final mesmo da constelação, né? Pode ser interessante quem tem essa facilidade, mas sabendo que talvez não é com todos os clientes que vão conseguir aprofundar, né? Alguns talvez não vão se identificar, mas é muito bom, sim. Você consegue acessar mais um nível aí, né? Sim. Importante. Deixa eu perguntar uma coisa. Ela tinha falado, a Margarida, né, que ela tinha colocado a sexualidade dela atrás do passado, né? Lá no passado, né? E o que me veio na cabeça é o seguinte, que ela
não cortou, né, a infância dela para caminhar para o adulto. Então, ela, como que a gente acha que é adulto hoje, ela não é uma adulta, porque ela ainda está naquela energia da criança dela. Então, como que ela vai, inclusive com o marido também, eu acho que a sexualidade, né, dos dois não eram tão boas assim. Mas aí eu fico pensando, como que ela vai olhar e querer cuidar da criança dela se ela não se vê como adulto ainda, ela não colocou essa sexualidade no lugar correto dela. Não sei, faz sentido isso que eu estou falando? Não sei. A sexualidade poderia vir aqui, né? A gente até falou como um dos elementos que foi de sugestão para entrar. Como ele não entrou, ela ali, ó, no meio do pai e da mãe, ela está fazendo a função de sexualidade, que é uma função de unir, né, os dois. E quando for começando a colocar ordem, se pode entrar com esse elemento agora. Então, a hora que afastar, entra a sexualidade. Ó, como é que é com a sexualidade? Ó, ela tem essa função, mas também tem a função, né, de te afastar, de seccionar. Então, você pode colocar depois. Porque eu até falei ali, ó, que ali não entra ninguém. Não entra, ó. A sexualidade dela ficou lá presa no passado. Por isso que a gente está usando também os recursos, né, dentro do trabalho que a Margarida entrou, você, a Fernanda, a Ângela, né? Quem está aqui no grupo vai estar lá comigo. De perguntar para o corpo, né? Igual a Margarida falou, eu estou fazendo dentro de uma meditação usando o bicho, mas você viu que pode usar criança. E pode perguntar para o corpo, né, também, aonde a sexualidade dela ficou presa, porque está lá no passado. E o que você está falando, né, Cláudia, é ajudar ela a olhar para isso. Aonde prendeu, com quem, quando ficou, quando ela desistiu disso. Então, é uma outra coisa que dá para fazer ela olhar. Ah, sua sexualidade está no passado, desde quando está ali? Como é que você se sente sem ela? Porque é um pedaço dela que está lá. Quando a gente está falando de resgate, né, que são novos elementos que eu estou colocando para vocês, é um pedaço dela que ficou lá no passado, não é? E talvez ficou até com esse relacionamento anterior, porque foi depois dele que ela cortou, né? Tentou ainda com o marido, mas não tinha jeito, e foi embora, ó. Mas era uma mulher que tinha sexualidade, né? Que mesmo dentro do casamento encontrou uma outra pessoa que gostou, mas que ficou preso lá. Não faz sentido isso, Cláudio? Pode ajudar ela a olhar, mas aí você vê que a constelação já aumentou um tanto de horas, né? Mas, é verdade. Mas, ó, ela falou, ó, né, eu perdi minha sexualidade e está lá presa no passado. Então, ela está sem essa energia, né? Que é... Mas, engraçado, uma sensação interna minha é que, assim, por mais que ela, né, ficou adolescente, tal, menstruou, tal, tudo, mas ela nunca sentiu a energia dessa sexualidade. Ela casou, teve filho, não sei o quê, mas ela estava presa nessa criança dela. Sabe? É um sentimento que me dá. É por causa da função dela, ó. Ela não foi autorizada a ter família, ela veio para cuidar da mãe. Então, se veio para cuidar da mãe, não pode se afastar. Então, não pode ter sexualidade. É essa reflexão que você está fazendo, né? Sua mulher aí abandonou. É, a hora que você mexe nisso, você traz essa energia de vida de novo, né? De novo, é verdade. Então, né, é esse caminho mesmo. Mas é presa no passado, tá lá, é como se ela tivesse sem uma parte dela, tá faltando, né? E precisa ajudar ela a resgatar, mas ela não foi autorizada a ter, né? Porque a sexualidade corta, ó. Ela cortou com alguém? Ó, os dois, onde estão? Não é? Então, Margarida, você fez a sua terceira constelação, mas você foi muito bem. Vou fechar aqui. Obrigada.